Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo em um material que, assim, muita gente acha que conhece, mas que esconde camadas e mais camadas de detalhes fascinantes. Temos em mãos o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, mas com o apoio das notas, sabe? De duas bíblias de estudo incríveis, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. E a nossa missão aqui é clara. Não vamos só recontar a história do anjo que apareceu para Zacarias e para Maria. Vamos usar essas fontes para entender a cabeça do autor. Porque ele começa assim. Que pistas ele deixa logo de cara? A ideia é investigar esse texto quase como uma cena de crime, procurando por detalhes, motivos, conexões que a gente normalmente deixa passar. Uma ótima analogia, porque Lucas 1 funciona exatamente como o primeiro ato de uma peça genial ou o trailer de um filme épico, sabe? Lucas não joga informação de qualquer jeito, ele está apresentando os personagens, os temas centrais e principalmente o tom de toda a história que ele vai contar. É uma abertura assim totalmente calculada, cada palavra ali tem um peso. Certo, então vamos começar por onde ele começa. Logo nos primeiros 4 versículos, antes de qualquer anjo ou milagre, Lucas se apresenta. E o jeito que ele faz isso é surpreendente. Ele não diz, Deus me revelou, ou tive uma visão. Ele soa quase como um jornalista investigativo moderno. Ele fala em fazer uma apuração cuidadosa, em consultar testemunhas oculares e em entregar um relato ordenado para esse tal de Teófilo. E essa abordagem é radicalmente diferente de muitos textos sagrados da antiguidade. Ele está baseando a autoridade do que ele escreve, não numa revelação particular, mas num trabalho de pesquisa. As notas da Bíblia Holman até destacam o grego elegante dele. Sim. Isso nos diz que Lucas era um homem culto, sofisticado e que provavelmente estava escrevendo para um público que também era. Ele está dizendo, olha, isso não é um conto de fadas, eu fiz minha lição de casa, podem confiar. E essa lição de casa começa com uma cena de uma solenidade assim quase palpável. A gente é apresentado a Zacarias e Isabel, a descrição é super específica. Um casal de idade avançada, da linhagem dos sacerdotes, justos, irrepreensíveis. Mas... sem filhos. Exato, mas sem filhos. E num mundo onde ter filhos era visto como a principal bênção de Deus, a falta deles era uma sombra constante, quase uma vergonha pública. O leitor da época entenderia essa tensão imediatamente. E o cenário que Lucas escolhe amplifica tudo isso. O Templo de Herodes, em Jerusalém. Não era um lugar qualquer, era o centro do universo religioso judaico. E Zacarias não está apenas de passagem, ele foi escolhido, por sorteio, para oferecer o incenso no santo lugar. As notas explicam que isso era o ápice da carreira de um sacerdote, uma honra que, muitos só tinham uma vez na vida, se tivessem sorte. Consegue imaginar a cena? A multidão lá fora, no pátio, orando em silêncio, esperando, e Zacarias sozinho naquele lugar sagrado. Cercado pelo candelabro, pelo cheiro do incenso, a pressão devia ser enorme. E é nesse momento de máxima reverência que o sobrenatural invade a realidade. O anjo Gabriel aparece. E a primeira reação de Zacarias é o que a gente esperaria, né? Pânico total. Sim, mas a mensagem do anjo é a resposta a uma vida inteira de orações. Isabel vai ter um filho e o nome dele será João. E mais, esse filho não será uma criança comum. Ele virá no espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor. É a notícia da vida dele. E a reação dele é tão humana. Ele basicamente diz, como assim? Olha para mim, sou velho. Olha para minha esposa, ela também é. Ele pede uma prova, ele duvida. Exato. E essa dúvida tem uma consequência imediata e assim, poética. O anjo diz que ele vai ficar mudo até o dia em que tudo acontecer. Certo. Mas o interessante é pensar que essa mudez não é só um castigo, sabe? É também um sinal e uma ferramenta narrativa. Como assim? Força um homem de palavras, um sacerdote que fala em nome do povo, a ficar em silêncio, absoluto, por 9 meses. É como um retiro forçado para ele processar o que aconteceu. E tem um efeito prático imediato, né? Quando ele sai do santo lugar e não consegue dar a bênção, todo mundo no pátio percebe na hora. Exato.
O silêncio dele grita que algo extraordinário aconteceu lá dentro. O burburinho deve ter sido imenso. A mudez dele, paradoxalmente, começa a espalhar a notícia. Exatamente, o silêncio dele gera expectativa. Lucas é mestre em usar esses detalhes para construir a tensão da narrativa. A gente fica, junto com o povo da Judéia, se perguntando o que está por vir. Tudo nesse primeiro anúncio é grandioso. O Templo de Jerusalém, o sacerdote em seu ritual, o drama da dúvida e do silêncio. Parece o centro do universo. E logo em seguida a narrativa dá um giro de 180 graus, não é? Total. A gente sai desse palco monumental e vai parar num lugar que, cara, mal aparecia no mapa. E essa mudança de cenário é a chave de tudo. Lucas nos leva de Jerusalém, a capital, para Nazaré, uma cidadezinha sem importância na Galileia, uma região vista com certo desprezo pela elite religiosa. E ele troca o sacerdote idoso e experiente por Maria, uma jovem, provavelmente uma adolescente, sem nenhum status social ou religioso. O contraste é a mensagem. É quase como se Lucas estivesse nos dizendo: vocês acham que a história de Deus acontece nos palácios e templos? Olhem de novo. Ela acontece nos lugares mais inesperados com as pessoas mais improváveis. Perfeito. É um dos temas centrais de todo o evangelho dele, onde o sacerdote experiente no lugar mais sagrado da terra duvidou, a jovem camponesa, na privacidade da sua casa, acreditou. A própria saudação do anjo a ela é reveladora. Salve, agraciada. O favor de Deus sobre ela não tem a ver com mérito ou posição. É pura graça. E aqui as notas de estudo apontam a importância da palavra grega pártenos, virgem, que conecta esse nascimento com profecias antigas e estabelece a natureza única do que está para acontecer. A reação dela também me chama muito a atenção. Ela também faz uma pergunta, assim como Zacarias. Sim, mas é diferente. A pergunta de Maria, como vai ser isso se eu sou virgem, parece tão diferente da dele. Ele duvidou, mas ela parece estar tentando entender a logística. É essa a diferença principal. Acho que essa é uma ótima maneira de ver. A pergunta de Zacarias vem de um lugar de me prove. A de Maria vem de um lugar de me explique. Ela já aceitou o quê, agora ela quer entender o como. É uma pergunta de curiosidade, não de ceticismo. E a resposta final dela, depois da explicação, define tudo. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim segundo a tua palavra. É uma entrega total. E o sinal que o anjo dá para ela também é diferente. Ele não faz o milagre na frente dela. Ele aponta para outro milagre que já está acontecendo em segredo. Exato. O sinal é: sua prima Isabel, que todos diziam ser estéril, já está grávida de 6 meses. O anjo conecta os dois impossíveis, a gravidez de uma virgem e a de uma mulher idosa. É como se ele dissesse: você acha isso difícil de acreditar? Pois saiba que Deus já está fazendo outra coisa igualmente impossível. Uma gravidez serve de testemunha para outra. Isso, tecendo uma rede de milagres que culmina na frase: porque para Deus nada é impossível. E Maria não fica parada. A reação dela é imediata. O texto diz que ela foi apressadamente para a região montanhosa da Judéia visitar Isabel. Olhando o mapa na Bíblia Roman, a gente vê que não foi uma caminhada no parque. Era uma viagem longa, perigosa, de dias, de Nazaré até o sul. Ela precisava ver com os próprios olhos, né? Sim, e compartilhar aquela notícia inacreditável com a única pessoa no mundo que talvez pudesse entendê-la. E o encontro das duas é uma das cenas mais emocionantes do capítulo. Não precisa de anjo, não precisa de templo. A revelação acontece no abraço de duas mulheres. Assim que Isabel ouve a voz de Maria, o bebê dela, João, salta de alegria em seu ventre. E Isabel, cheia do Espírito Santo, entende tudo. Ela entende. E a saúda não como sua prima mais nova, mas como a mãe do meu Senhor. Para um pouco esse detalhe do bebê pulando na barriga. As notas comentam sobre isso. Não é só um chute qualquer, certo? Jeito nenhum. Os comentaristas, tanto da NA quanto da Holman, são unânimes em ver isso como o primeiro ato profético de João Batista. Nossa. Antes mesmo de nascer, ele reconhece a presença de Jesus que também está no ventre de Maria. É um reconhecimento que acontece no nível mais profundo, instintivo.
E a fala de Isabel logo em seguida. É o primeiro reconhecimento humano da identidade de Jesus em todo o Evangelho. Tudo isso numa casa simples, longe de qualquer centro de poder. E a resposta de Maria a tudo isso não é um simples obrigada. Ela explode num cântico que ficou conhecido como Magnificat. E quando a gente lê com atenção, percebe que não é só uma oração de gratidão pessoal. Tem algo a mais ali. Muito mais. O Magnificat é um poema de protesto. É um cântico revolucionário. Revolucionário. Sim. E o que é fascinante e que as notas de estudo mostram é que Maria não está inventando isso do zero. Esse cântico é quase um remix de orações e temas do Antigo Testamento, especialmente o cântico de Ana, mãe do profeta Samuel. É como se ela estivesse pegando toda a história de opressão e libertação de Israel e dizendo: aquilo tudo está acontecendo de novo, agora, comigo. Quando ela canta que Deus derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, ou que encheu de bens os famintos e despediu de mãos vazias os ricos, isso soa perigosamente subversivo para a época. Com certeza. Sob o domínio do Império Romano e de uma elite local corrupta. Exato. Ela está anunciando uma inversão completa da ordem mundial. Não é só sobre o bebê dela, é sobre o que a vinda desse bebê significa para a estrutura de poder do mundo. Lucas coloca esse manifesto na boca de uma adolescente pobre da Galileia. Ele está estabelecendo o tom do ministério de Jesus desde o início. O ministério que vai virar o mundo de cabeça para baixo. Depois dessa explosão poética, a história avança. Chega o dia do nascimento de João. E no 8º dia, na cerimônia de circuncisão, vem o drama do nome. Todos os parentes e vizinhos assumem que ele vai se chamar Zacarias como o pai. É a tradição, né? E a tradição tinha um peso enorme. Mas Isabel quebra o protocolo. Ela diz: não, ele vai se chamar João. E aí, cria-se o impasse. Sim. Como eles resolvem? Perguntam ao pai, que ainda está mudo. Ele pede uma tabuinha de escrever e, para o choque de todo mundo, escreve: o nome dele é João. E por que insistir tanto nesse nome era um ato tão importante? Porque o nome João significa o Senhor é gracioso. Ao escolher esse nome, que foi dado pelo anjo, em vez do nome da família, Zacarias e Isabel estão fazendo uma declaração pública de obediência. Entendi. Eles estão colocando a palavra de Deus acima da tradição dos homens. E é nesse exato momento de obediência que a língua de Zacarias se solta. Sua jornada de 9 meses de silêncio e reflexão chega ao fim. Eu fico imaginando, Zacarias passa todo esse tempo em silêncio forçado, provavelmente remoendo a dúvida, processando o milagre, e a primeira coisa que ele faz quando pode falar de novo não é reclamar. Não. Ele explode em poesia profética, assim como Maria. O que esse cântico dele, o Benedictus, nos diz sobre a transformação que ele passou? Essa é a pergunta central. O cântico dele, o Benedictus, mostra que ele não ficou passivo no silêncio. Ele estava meditando, conectando os pontos. A profecia dele tem 2 partes claras. Na primeira, ele louva a Deus por finalmente cumprir as promessas feitas a Abraão e a Davi. Ele enxerga o que está acontecendo não como um evento isolado, mas como o clímax de toda a história de Israel. Ele está vendo o quadro geral. Exatamente. E na segunda parte, ele se vira para o seu próprio filho, o bebê João, e profetiza sobre a vida dele. Ele define a missão de João com uma clareza impressionante. Ele será o profeta do Altíssimo, aquele que vai à frente do Senhor para preparar os seus caminhos, anunciando a salvação pelo perdão dos pecados. É a descrição de cargo perfeita. Uau! O silêncio transformou a dúvida de Zacarias em uma fé profunda e articulada. Então, quando a gente junta todas as peças, esse primeiro capítulo é muito mais do que uma introdução. É um microcosmo de todo o Evangelho de Lucas. Tem o historiador cuidadoso, o contraste entre o poderoso e o humilde. A fé da jovem e a dúvida do sacerdote. Isso. E esses cânticos funcionam como manifestos teológicos. É uma obra-prima de construção narrativa. Lucas usa esses pares e contrastes o tempo todo. Tempo e casa, homem e mulher, sacerdote e camponesa, dúvida e fé, silêncio e cântico. Ele faz isso para nos mostrar, desde a primeira página,
que o plano de Deus se desenrola de formas surpreendentes, muitas vezes nas margens da sociedade, através daqueles que o mundo considera insignificantes. E esse tema vai ecoar até o final do livro de Atos. E isso nos leva a uma última reflexão que o próprio texto nos propõe. A profecia de Zacarias termina com uma imagem linda. Ele diz que essa redenção virá como o sol nascente das alturas, que vem para iluminar quem está nas trevas e dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. Uma imagem poderosa, sem dúvida. Sim, mas aí eu conecto com o Cântico de Maria, que fala em derrubar poderosos de seus tronos, e lembro do contexto político da ocupação romana, que era tudo menos pacífico. Isso me deixa com uma pergunta. Que tipo de paz é essa que está sendo anunciada aqui? Seria uma paz puramente espiritual, uma tranquilidade interna? Ou Lucas estaria sugerindo algo com implicações muito mais concretas, sociais e até políticas? É algo para se pensar.